Se você é pai, você sabe exatamente a importância de aprender a usar figuras de linguagem para explicar as coisas para os filhos. Normalmente uma criança é incapaz de compreender as coisas de forma muito concreta. Então a gente faz o quê? Usa uma linguagem lúdica para poder apresentar para elas verdades que gradualmente se estendem até se transformar nesse conhecimento concreto, ou nessa informação mais densa e pesada. A gente fala sobre símbolos, a gente fala sobre modelos, a gente faz paralelos com animais, com plantas, para que de alguma forma essa criança desenvolva os conceitos e gradualmente se veja capaz de entender algo mais profundo. Pais e professores acabam dividindo um pouco dessa linguagem e dessa metodologia, porque sabe que uma criança dificilmente vai entender algo muito profundo de uma forma instantânea, porque talvez o seu grau de entendimento e o seu acesso à informação não foi tão grande assim, então algumas coisas fogem do seu conhecimento. E aí o pai usa o quê? Outras linguagens. Trabalhar como uma formiguinha, porque formiga é muito mais acessível para uma criança do que de fato um trabalho numa empresa, numa linha de produção. Não adianta falar, trabalhe como numa linha de produção, mas o que é uma linha de produção? Mas ver uma formiga carregando uma folha muito maior do que ela, mostra para uma criança, talvez que no meio do trabalhar, você precise se esforçar um pouco mais, e se dedicar de forma contínua, para que aquilo que vocês decidiram fazer, se torne possível a ser feito. Essa linguagem cheia de metáforas, cheia de figuras, é talvez a forma mais adequada para iniciarmos processos de aprendizado. Todas as vezes que você for instruir alguém, nunca comece com aquilo de forma muito crua ou nua, exposta. Apresente conceitos, até parece que você está dando uma grande volta, mas na verdade você está preparando a mente dessa pessoa para descobrir algo que talvez no início da jornada ela não fosse capaz. E talvez você perceba isso nas minhas pregações. Parece que eu dou voltas, mas na verdade a gente prepara o ambiente para que alguma coisa seja apresentada um pouco mais profunda. E eu faço isso porque eu sou professor. Todo professor faz isso. Todo professor conta uma história, ou pelo menos deveria, antes de apresentar algo, para que a mente do seu aluno esteja pronta para absorver aquele conhecimento. E eu sou pai, então eu faço isso na minha casa também. Uso de todas as maneiras que eu posso, para que os meus filhos entendam as coisas que estão no meu universo, porque eles são diferentes. O universo do adulto é diferente do universo da criança. A gente precisa trazer o nosso universo para o mundo deles. Então a gente tem que fazer o quê? Adaptar a linguagem, organizar o argumento e torná-lo acessível. Isso faz com que ele até aprenda coisas muito mais profundas e mais difíceis, que talvez você ache que eles não são capazes, mas o que faltou talvez foi a adaptação da linguagem. E quando você faz isso, funciona. Conversando com os irmãos diáconos, por exemplo, o Heitor, ele tem algum tipo de resistência à injeção. Eu acho que o filho de vocês talvez sofra do mesmo mal que o meu. Então, no momento que ele vai tomar a injeção, ele se transforma, ele grita, chora, esmurra o ar e faz um monte de coisa. Só que um dia a gente fez o quê? Falou, filho, vou ter que levar você para tomar a injeção. Ele ficou muito bravo, tomou a injeção, e depois disso, a gente usou uma linguagem para as coisas difíceis, a gente chama de dura lição. Todas as coisas que meu filho tem que ser contrariado, a gente chama de dura lição, e a gente começa a mostrar para ele que a vida, ela não é tão simples, ela é recheada de duras lições, que de alguma forma nos obriga a aprender a lidar com coisas ruins, para que a partir do que é ruim, algo bom seja gerado, ou pelo menos aprendido. E um dia desses, a pastora conversando com o Heitor, a gente meio preocupado com ele, e ele me responde de uma forma muito direta, na verdade responde a pastora de uma forma muito direta, afirmando assim, mãe, a vida é assim, nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. Ele tem 9 anos, esse grau de entendimento às vezes é difícil para nós, eu vou fazer 40 mês que vem, e o meu filho disse isso, por quê? Porque eu nunca apresentei dureza, o menino tem 9 anos,
vou dizer para ele que ele sofre? Não sofre, ele não passa por grandes dificuldades e muito menos por grandes sofrimentos. O Heitor basicamente estuda, vai para o colégio, faz tarefa, tem que comer, não tem que comer, vai comer o que a gente pede, não o que ele quer. Não é nada muito complexo. Mas nessas diferentes experiências, como tomar uma injeção ou fazer algo contrariado, a gente sempre apresentou para ele o conceito de que a vida nem sempre será como nós queremos. Mas isso não quer dizer que a vida não é boa. É simplesmente um processo, onde coisas ruins acontecem e coisas boas acontecem. É basicamente o que a Bíblia diz: o sol nasce para todos, bons ou ruins. A vida ou as oportunidades são comuns para todos, não é só para cristãos ou para não cristãos, é para todas as pessoas. E ele me responde assim, por quê? Porque o processo de ensino foi gradativo e de alguma forma a gente apresentou um cenário que ele pudesse absorver. E aí ele me responde de uma forma muito simples: a vida é assim, nem sempre acontecem coisas boas. Mãe, fica tranquilo, não estou chateado. Porque a gente estava preocupado com a reação que ele teria. E ele foi muito bem resolvido com aquela situação em específico, dizendo: é normal sofrer. O processo de entendimento do sofrimento, se fosse tão simples, a gente não teria fila de pessoas indo para o psicólogo, para aprender a lidar com as dores interiores. Então meu filho já está livre de sofrer? Não, mas ele está consciente que sofrerá. Sem que eu tenha que colocar Datena, aqueles jornais todos cheios de sangue e de desgraça, para ele aprender que a vida tem sofrimento. Ele aprendeu com o universo dele. Isso é ensinar, é um processo gradual, até que a gente atinja o conhecimento adequado, para entender eventos ou ocorrências maiores do que talvez aquele exemplo que nos foi dado. No caso do Heitor, ele já associou a uma outra dificuldade e não apenas a injeção. Pensando assim, você descobre por que Jesus fez isso. Jesus foi muito claro em todas as suas parábolas, mas ele foi mais do que isso, ele foi extremamente pedagógico nas suas parábolas. Jesus, ele se apropriava de figuras, de linguagens, de metáforas, de modelos que davam aos ouvintes acesso a um conhecimento extremamente profundo, por conta das suas dimensões, ou elevado, por conta da sua grandeza. E por incrível que pareça, essas pessoas que a gente pode chamar de ignorantes, porque não conheciam ou ignoravam, foram capazes de ouvir e de serem tocadas por essas mensagens. Porque Jesus escolheu usar elementos comuns na vida daquelas pessoas. E por essa razão, algumas citações ou alguns exemplos são muitas vezes repetidos. Jesus fala muito sobre construção, Jesus fala muito sobre agricultura, porque basicamente era o que as pessoas faziam, ou plantavam, ou construíam, ou pescavam, porque estava lá próximo ao mar. Exemplo de Pedro, Tiago e João. Jesus, ele escolhe isso porque ele quer ensinar algo profundo. E dentro desses diferentes ensinos de Cristo, tem um especial. É aquele que ele nos nomina como árvores. Ele nos apresenta como árvores e ele diz que todos nós fomos chamados ou feitos para produzir. Porque ao nos dizer que somos árvores, ele não fala que a gente foi feito para gerar sombra. Na verdade, ele deixa muito claro que o que ele fez foi nos fazer capazes de produzir frutos. E quando nós não somos reconhecidos como árvores, nós também somos reconhecidos como ramos ou galhos, que são inseridos nele, que é a videira verdadeira, para que sejamos capazes de também produzir frutos. Só que nesse caso, ele também deixa claro que aí há uma transformação em algo mais profundo do que apenas produzir, porque existe um mistério no enxerto, que quem não é do ramo talvez não entenda, mas o objetivo principal ali não é apenas dar sobrevida a um galho, é mudar a qualidade do fruto que esse galho é capaz de produzir. E Jesus faz isso com um domínio, porque era comum também, apesar da carpintaria ser o ofício que ele, como filho de José, dando continuidade ao trabalho do seu pai, possuía.
ele se apropria de uma linguagem acessível a todos, e ele faz isso para que todos saibam quem eles são. Então o foco central do ensino de Jesus não era apenas dizer sejam salvos. O foco central do ensino de Jesus era dizer, vocês são salvos, mas existe ainda algo muito mais grandioso a se viver depois da salvação do que apenas limitá-la a esse evento. E eu não estou diminuindo a grandiosidade da salvação, mas eu estou dizendo que existe vida após a salvação. E é essa vida que Jesus tenta, de diferentes maneiras, exemplificar, quando ele escolhe usar o quê? A linguagem da agricultura, dizendo, somos árvores. Só que dentro desses ensinos a gente entra num pequeno dilema, porque ao mesmo tempo que Jesus fala que fomos chamados para dar frutos, ele também afirma que uma árvore, quando incapaz de gerá-lo, ela também tem um destino. E aí fica a pergunta, qual seria esse? Se ela não produz, ela então será usada como lenha para o fogo. Toda árvore incapaz de produzir aquilo que ela foi destinada, ela será removida e ela será queimada. Ela vai ser botada na fogueira e ela vai ali findar a sua existência. Então a gente descobre um detalhe: se existe algo de valioso na vida do cristão, entendendo que todo cristão é salvo, é aquilo que acontece conosco após a salvação. A gente recebe algo que pode ser chamado de propósito. Você já ouviu um coaching falar sobre propósito? Você já buscou na internet sobre propósito? Você ouviu na sua empresa, se você trabalha numa empresa, sobre propósito? Todas as pessoas falam sobre propósito. Parece algo que dá definição de existência. Por que eu existo? A pergunta que um monte de gente faz. Jesus já falava, quando ele falava das parábolas, e principalmente falava de árvore. Ele já dizia, para que fomos feitos? Vocês são árvore e vocês foram feitos para produzir frutos. É o seu destino, é o seu propósito, é a razão da sua existência. Ele já deixa claro isso, talvez esquecido por nós em algum momento, mas ele já deixa claro isso, porque ele sabe que o que precisamos fazer é viver além do que simplesmente fazíamos, que era existir. Uma árvore que só existe, mesmo que produza sombra, ela será retirada. Por quê? Porque o valor de uma árvore não está na dimensão que ela possui ou na amplitude da sua copa, das suas folhas. O verdadeiro valor de uma árvore está onde? Nos frutos que ela produz. E a gente tem um outro problema. Toda árvore produz frutos? Nem todas, a gente não vai entrar na aula de biologia, mas vamos dizer que todas produzem. Só que o problema seria o fruto. Por quê? O que faz com que uma outra árvore exista é a semente presente dentro do seu. Agora me diga, o que você tem visto ao seu redor? Você já parou para pensar? O que existe ao seu redor? Pastor, existem várias coisas. Tudo que você vê ao seu redor você gosta? Talvez não, mas é um detalhe, a árvore não se move. Como é que a árvore povoa o seu redor? A partir do fruto que ela produz, que cai no chão. Quando cai no chão, o fruto morre e deixa a semente gera uma nova. Quais são as árvores que estão ao seu redor? Algo a se pensar, a partir de um pensamento comum, sou árvore. Jesus se utiliza da linguagem e da metáfora que nos permite pensar tantas coisas, e agora a gente vai entender exatamente o que essa noite Deus vai dividir conosco, e a partir daí, reconhecendo quem somos e tentando de alguma forma responder a todas as perguntas que estão, ou não, na nossa cabeça, a gente vai passear nessa metáfora ou nessa parábola e descobrir, primeiro, se produzimos ou não, e segundo, o nosso verdadeiro propósito, e você já sabe, que é produzir frutos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, no versículo 16 até o 20. O texto diz assim, Mateus 7, 16 ao 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Verso 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. A gente vai até o 20. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar
frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecer. A partir daqui a gente vai delinear o nosso caminho e definir algo muito simples. Somos árvores. Esse ensino até simples de Jesus, nos colocando dessa forma, nos apresenta uma profundidade de informação que vai muito além do sou árvores ou as árvores somos nós. O que Cristo nos apresenta é um padrão e a partir daí uma definição. Fomos feitos para gerar algo e a partir disso essa contínua produção definirá quem nós somos. Ou seja, meu propósito, produzir frutos, a minha identidade, a qualidade dos frutos que eu produzo. Eu fui feito para produzir. E o que me define não é a minha dimensão, não é a cor das minhas folhas ou a dimensão da minha copa, da parte verde da árvore. O que me define na identidade é a qualidade dos meus frutos. Uma árvore não será conhecida pela reputação das suas folhas, pelo diâmetro do seu tronco. Uma árvore será conhecida pelos seus frutos. Primeira pergunta a ser respondida: quais são os seus últimos frutos? Você tem na sua mente os últimos frutos que você produziu? Você consegue responder para si mesmo, de forma bem instantânea: quais são os meus últimos frutos? O que eu tenho produzido? O que tem sido gerado a partir de mim? O que eu faço de fato? Eu passo dias e vivo anos. E se eu for definir quem eu sou, a partir dos frutos que eu produzi, talvez nesse último ano de 2021, eu seria definido de qual maneira? É engraçado a gente pensar assim, mas boa parte de nós está muito preocupado com o ponto de vista das pessoas em relação a quem nós somos. A gente se preocupa com a opinião, com a visão, com o que as pessoas dizem sobre nós. A gente até está tão preocupado, ou a gente se esconde, dizendo ninguém nos conhece, logo ninguém tem nada para dizer sobre nós, ou a gente cria um personagem, para pelo menos ser visto e de alguma forma analisado por todos. As pessoas me analisarão por aquilo que elas veem. Então a gente veste o personagem e sai na rua. Ou se esconde de todos para que ninguém nos veja. Só que a questão sempre será, não é o personagem que eu me torno ou estar escondido. Porque não apenas as pessoas ao redor vão nos julgar a partir dos frutos. O Senhor espera que produzamos esses frutos, ou venhamos a produzir esses frutos. Primeiro porque se existe alguém capaz de cortar a árvore que não produz frutos, é Deus, e não as pessoas. Então pensar sobre produzir frutos, não é apenas nos preocupar com aquilo que a opinião alheia vai dizer. Produzir frutos diz respeito à relação que você tem com Deus, até porque há uma afirmação bíblica que diz, que fora do Senhor nada podemos fazer. Essa afirmação diz respeito aos frutos que um cristão produz, e eles são caracterizados como resultado do relacionamento deles com o próprio Cristo. A minha relação com Cristo, ou a relação pessoal, íntima, particular que eu tenho com o Senhor, é a responsável por me tornar apto a produzir frutos. A ausência desse relacionamento, ela apresenta um resultado. Se Cristo diz que fora dele nada podemos fazer, quer dizer que se eu não produzo fruto, eu não estou nele. Como pastor? Simples. A Bíblia também diz que o Senhor é interessado, é da parte de Deus e não nossa, que a gente produza fruto. O seu fruto não é uma intenção pessoal. Andrews, eu quero produzir fruto. O interesse é divino. Deus quer que o Andrews produza fruto. E a relação entre Andrews e Cristo, porque ele foi enxertado em Cristo, intimamente mudará o coração dele, e ele será levado pelo mesmo Espírito que operava em Cristo e opera nele, a desejar a vontade de Deus. Porque Cristo claramente diz que a fome dele é fazer a vontade do seu Pai. Ou seja, o desejo interior, quando fala fome, não era sobre comida, era o desejo mais íntimo. É aquilo que qualquer ser vivo faz. Qualquer ser vivo se alimenta para permanecer vivo. E a vida de Cristo
ela se definia por aquilo que ele fazia a partir do interesse de Deus, a vontade de Deus, a intenção de Deus, os pensamentos de Deus. Quando Cristo diz, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai, ele diz, não há nada mais importante para mim que não seja a vontade de Deus. Qualquer outra coisa é menos importante, porque ela define a minha existência, exatamente como uma árvore. A partir da descrição bíblica que diz que uma árvore é definida pelos seus frutos, eu entendo que todo homem ou mulher de Deus que produz frutos, na verdade não mostra o que as mãos dele são hábeis em fazer, mas aquilo que Cristo foi capaz de gerar naquele que nada poderia fazer. Cada fruto produzido pelos seus ramos não são seus, ou testificam da sua glória. Cada fruto gerado pelos seus ramos definem aquilo que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que faz a partir do nada alguma coisa, foi capaz de fazer através de um nada que somos nós. Pastor, mas eu sou um nada? Sim, a partir do conceito de existir e de realizar, você é um nada, porque Jesus fala, fora dele nada podemos fazer. Se eu não posso fazer nada fora dele, quer dizer que sem ele eu não sou ninguém, ou pelo menos eu não sou capaz de gerar qualquer coisa relevante e verdadeira o suficiente. Então um convite para esse relacionamento é importante. Então quando você responde essa pergunta, qual é o seu último fruto? Qual é o seu último fruto? O que você produziu na última safra, na última temporada, é muito mais importante do que parece, porque Jesus não se ocupou em ser tão pedagógico e usar um exemplo tão simples, que é uma árvore, para simplesmente fazer com que qualquer pessoa entendesse. Ele não queria que qualquer pessoa entendesse, ele queria que todos nós entendêssemos. Ele desejava que todos tivéssemos plena consciência sobre quem somos, porque não era algo a ser tratado de forma insignificante ou desprezível. Quando Cristo nos apresenta a ideia de somos árvore, Ele quer que a gente tenha o entendimento do significado, da profundidade dessa verdade, porque em algum momento nós teremos que prestar conta dos frutos que produzimos. Em algum momento seremos responsáveis diante dele de apresentarmos aquilo que foi gerado em nós, e nós não poderemos ocultar ou esconder isso. Por quê? Porque esse era o interesse dele desde o começo. A vontade de Deus era qual? Que nós fôssemos capazes de produzir só isso. Falar sobre a qualidade dos frutos, falar sobre os tipos dos frutos, falar sobre aquilo que é gerado em nós, é uma urgência para o cristão. Porque se podemos usar algo para aferir, medir, definir a nossa qualidade, não é aquilo que eu digo, não é aquilo que você vê, mas é aquilo que Cristo produz através de mim. Isso diz sobre quem eu sou. Isso diz tanto para mim, quanto no fim para aqueles que estão ao meu redor. Por isso que a Bíblia diz que o lugar aonde é testificado que somos filhos de Deus é no nosso coração, e quem faz isso é o Espírito. O Espírito testifica no meu espírito que somos filhos de Deus. A partir desse momento, eu, considerado filho de Deus, eu replico o padrão daquele que é o filho principal. Quem é o filho principal? Cristo. E Cristo é tratado como a videira verdadeira. Cristo é tratado como aquele que é capaz de produzir os bons frutos. Cristo é chamado como aquele que trará vida, a videira brava que somos nós, que ao sermos enxertados nele, teremos uma mudança completa na nossa natureza, o que fará com que os nossos frutos sejam diferentes daqueles que produzíamos antes, quando ainda estávamos ligados à videira brava. Quando nós somos tirados como ramos e reenxertados, nós somos tirados de algum lugar. De onde nós fomos? Nós fomos tirados do reino das trevas, e nós fomos movidos para o reino da sua maravilhosa luz. Quando isso acontece, o que nós faremos? Depois de sermos transferidos do reino das trevas e postos no reino da sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que o que ocorre depois disso é que nós
faremos ou daremos testemunho daquele que nos tirou das trevas e nos removeu de lugar. Por quê? Porque aquilo que virá a acontecer em nós, a partir da mudança desse governo ou domínio, altera não apenas o lugar geográfico ou o local onde nós estamos, altera a nossa natureza, nos tornando capazes de produzir e gerar aquilo que até então nós não tínhamos capacidade de gerar. A mesma coisa que acontece quando eu saio das trevas e vou para a luz para testificar sobre Cristo, acontece quando eu sou tirado como videira brava, o meu ramo é tirado da videira brava e enxertado na videira verdadeira, que é Cristo. É a mesma coisa, o mesmo testemunho que eu dou de Cristo quando eu saio das trevas e vou para a luz, é o mesmo conceito de fruto que eu deveria dar quando eu sou enxertado em Cristo, porque há uma mudança na minha natureza, e essa mudança não é sobre ir para o céu e para o inferno. Eu acho que você, como cristão e que já entendeu a parábola da árvore, ou da videira, ou todo esse conceito agriculturês de Jesus nos seus ensinos, já percebeu que o seu chamado é muito maior. E qual é o nosso chamado? Produzir algo, povoar, por meio dos frutos que geramos. Nós somos, de alguma forma, chamados para ser extremamente férteis, porque uma árvore só pode ser gerada a partir de outra árvore. Quando a palavra diz que Ele deseja que a gente dê muito mais frutos, e Ele trabalha em nós, para que a gente seja capaz de produzir muito mais frutos, para de pensar em muitos ministérios, em muitos trabalhos. Ele está falando que uma árvore produz outra árvore. Se você gerar 100 por 1, a partir de uma árvore, 100 novas árvores, é porque você teve 100 novos, um só fruto, gerar 100 frutos, porque a partir desses 100 frutos, nós teremos 100 novas árvores. A ideia não é sobre trabalho, sobre ofício, o recurso, a linguagem, o meio, a forma, a ferramenta, ela é diversa. O apóstolo Paulo, quando afirma se utilizar de vários tipos de linguagem ou de ferramentas para se comunicar com o maior número de pessoas, porque é isso que ele diz quando ele fala de tudo para com todos, ele está se apropriando apenas de uma linguagem de comunicação, mas o objetivo é produzir frutos, alcançar pessoas, fazer com que elas sejam semeadas em Cristo e elas possam também produzir. Ele quer gerar novas vidas, novas histórias, novas pessoas. Ele quer que a salvação alcance cada vez mais gente. Então ele se apropria de uma linguagem que pode ser aplicada para qualquer ouvido, porque ele quer produzir frutos, e ele não quer apenas frutos, ele quer frutos que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. O objetivo é fazer com que esses corações, essas pessoas, sejam capazes de reter a verdade, permanecer na verdade, fazendo com que esses frutos permaneçam. Nós não somos árvores para fazer sombra, porque árvore para fazer sombra, ela vira lenha para a fogueira. Nós somos árvores para gerar frutos. Isso não pode ser roubado das nossas mentes. Meu filho entendeu com uma injeção uma dura lição, e quando eu não esperava, ele disse que a vida era dura e não tinha problema. A vida é assim. Ele estava preparado para lidar com dificuldades. Quando Jesus nos chama para aprendermos da simplicidade da sua mensagem, Ele não torna ela menos poderosa, ou Ele não torna ela menos eficaz. Ele apenas nos dá acesso para que a gente entenda, porque em algum momento você vai ser cutucado e questionado: cadê os seus frutos? E você sabe que você não virou uma árvore, mas você virou um agente de salvação, onde o seu papel é ir e pregar até o maior número de pessoas ser alcançado por essa verdade, salvo pela essa verdade, liberto pela essa verdade, restaurado por essa verdade, transformado por essa verdade que você recebeu. Porque eu não fui enxertado na videira para falar que agora eu vivo. Eu fui enxertado na videira para fazer o que a videira fez, dar vida àqueles que ainda não vivem. Esse é o nosso chamado, e essa deveria ser a igreja de Cristo ativa. Então Jesus, ele não foi, como eu posso dizer, simplista. Ele foi extremamente genial como ele é.
Ele falou de coisas que eles sabiam. Ele usou argumentos, ele usou exemplos, ele usou referências, ele fez afirmações, ele apresentou detalhes que, ao ser ouvido pelos ouvintes, ficaria claro. E vamos dizer, essa mesma mensagem continua atemporal, porque ainda hoje, ao ouvirmos as mesmas palavras, as mesmas expressões, as mesmas parábolas, nós sabemos que essa verdade arde em nós e fica clara. Eu não fui chamado para simplesmente compor um grupo, eu não fui chamado para me sentar numa cadeira, eu não fui chamado para estar em um lugar, eu não fui chamado apenas para existir, eu fui chamado para dar frutos, e esses frutos que eu dou definem quem eu sou, porque eu serei julgado pelos frutos que eu produzo, e não pela sombra que eu gero, ou pela dimensão, melhor dizendo, da minha copa. Eu serei julgado pelos meus frutos. Você pode ser uma pequena árvore, magrinha, com pouca folha, mas ainda assim produzir assustadoramente infinitos frutos. E por quê? Porque aquele que é o agricultor, e você não é o agricultor, é aquele que tem a competência de nos fazer crescer. Paulo, Silas, Apolo, quem é o melhor de todos, não importa, porque um planta e o outro rega, quem dá o crescimento é Deus, porque Deus é o agricultor, Deus ele tem o controle sobre a árvore, é Ele que dá o adubo para a árvore, é Ele que poda a árvore, é Ele que vai lá e corrige a rota da árvore, está crescendo para o lado errado, corta, diminui as asinhas, não é para lá que você tem que crescer, é para cá que você tem que crescer, eu vou diminuir a sua copa, para aumentar as forças das suas raízes, porque talvez nesse tempo você está ficando muito deslumbrado, você está achando que você é a estrela da igreja, você é o cara mais importante do reino de Deus, vamos diminuir essa copa, para que antes que você tenha a copa, você tenha raízes, porque o que sustenta uma árvore, não é a dimensão da sua copa, o que sustenta uma árvore, é a profundidade das suas raízes, pequenas árvores com profundas raízes, são muito mais poderosas, que grandes árvores com raízes insignificantes, porque quando vier o vento, não é a pequena árvore de raízes profundas que vai cair, é a grande árvore, cheia de vaidade, porque acha que a sua copa é boa o suficiente, tudo isso, quando nos submetemos ao agricultor, fica claro. Então Jesus, quando se utiliza dessa linguagem, infantil talvez para alguns, para mim é muito mais sábia e clara para aquele povo, é para que entendam quem nós somos, e para depois de entendermos quem somos, para o que fomos chamados. Você é uma árvore, você foi chamado para produzir fruto, e os seus frutos definem a sua identidade. Quem você é não é o que dizem, quem você é aquilo que Cristo produz através de você, e esses frutos são muito mais importantes do que vocês imaginam, e chegou a hora de entender isso de forma definitiva, e parar de ficar observando, olhando o tempo passar. Eu não quero produzir frutos nesse momento, azar é teu. Se você não quiser, pode ser uma condição espiritual que você está vivendo, que você nem entende que está vivendo, e de alguma forma vai afetar você muito mais do que você imagina. Eu quero dar fruto, não é querer, é ter que dar. Nós não temos a opção, nós temos a condição. Eu dou ou não dou. Se não dou, cortado. Se dou, eu permaneço, vou ser cuidado e eu vou ser regado por aquele que pode me regar usando dos artifícios que ele tem ao meu redor, mas esse mesmo vai ser o responsável por me fazer crescer e cumprir o meu destino e o meu papel, que é como uma boa árvore produzir frutos e povoar o meu redor. Você foi chamado para povoar o seu redor. A árvore dá fruto, cai, semente vira árvore, povoando o redor. Os seus frutos precisam se tornar árvores. Quando um cristão transforma fruto em ministério, em serviço, ele esquece. O serviço é o meio pelo qual o fruto é mais uma alma, mais uma história, mais uma vida. Isso é fruto. Mostre seus frutos. Eu sou do ministério de louvor. Tem gente que vai chegar lá na hora e falar: eu fiz um monte de coisa, expulsei demônio, fiz acontecer. Aí Jesus vai falar: eu te conheço. Quem é você? Aparta-te de mim. Por quê? Porque não é sobre aquilo que fazemos, isso é a copa. É sobre aquilo que é produzido através de nós, isso é fruto. O que fazemos é a dimensão que nós temos, é a grandeza daquilo que fazemos. Aos olhos dos outros, talvez o que é mais atraente,
Olha que árvore linda, copa gigante. Procura um fruto. Talvez você não ache nenhum. Ela não serve para nada no reino de Deus. Ela não é aquilo que o Senhor chamou. O Senhor chamou todas as nossas árvores para produzirmos aquilo que Ele pode gerar por meio de nós, nessa inserção em Cristo. Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 13, versículo 24 até o 30. Como o conceito de fruto é o que a gente pode chamar de elemento definidor, a gente percebe que isso vai apresentar uma clareza nas árvores, e a gente vê o mesmo no conceito do trigo. E a gente vê aqui algo precioso. Propôs-lhes outra parábola. Jesus era mestre no ensino. Ele usava de linguagem simples, de uma mensagem acessível a todas as pessoas para falar sobre coisas tão grandiosas. Ele fez isso inúmeras vezes, porque Ele quer que a gente tenha o quê? Clareza. E a Bíblia diz que aquele que vai até Cristo recebe algo precioso. O que ele recebe? Antes da salvação tem algo que a gente recebe quando vai até Jesus: iluminação. A gente é tirado da ignorância. Ao momento que a gente sai da ignorância, a gente descobre o quê? Que a gente é pecador. E aí quando a gente descobre que é pecador, a gente recebe salvação. E depois da salvação, o processo regenerativo, que é uma jornada durante toda a nossa história, até que a gente se torne dia perfeito. Todos os que vão para Cristo saem da ignorância. Ai, pastor, eu não acredito. A Bíblia diz que a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é o quê? Orar em línguas, amém? Não, a primeira coisa que o Espírito Santo dá a nós é consciência de pecado. A gente vai até Cristo e vai ser iluminado. O que é iluminado? Iluminado é alguém divino, espiritualizado? Não. Iluminado é alguém que saiu da ignorância e teve acesso a uma visão completa dos fatos. Quando a gente encontra Jesus, a gente é tirado da ignorância e é posto diante do quê? De uma visão completa dos... Qual é a primeira coisa que você descobre quando você tem uma visão completa dos fatos? Você não é tão bom quanto você achava que era. E se você descobre que você não é tão bom quanto você achava que era, você descobre que você é o quê? Pecador. A partir daí, o que alguém condenado à morte faz? Clama pela vida. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Cristo, na verdade eles tiveram um encontro instantâneo, consigo mesmo, porque eles descobriram que eram pecadores, e aí eles clamam a Jesus, para que Jesus lhes dê vida, porque o único capaz de trazer vida, é aquele que possui o Espírito vivificante, e que quem tem o Espírito vivificante? Cristo. Nós não temos. Ele é capaz de nos dar o Espírito vivificante, ou seja, o seu sangue nos vivifica, o seu sacrifício nos vivifica, a sua palavra nos vivifica e nos transforma. Deus, de forma completa, da triunidade, nos traz salvação, nos vivificando da morte, porque antes estávamos mortos, por conta dos nossos pecados e hoje temos vida. Por que ele afirma que nós antes estávamos mortos? Por conta dos nossos pecados e transgressões. Porque a primeira coisa que você descobre antes de conhecer Jesus é que você é pecador. É tudo instantâneo. Eu falo antes, parece que é tipo muito tempo. É tudo ao mesmo tempo. Jesus, nossa, sou pecador. Ele é a vida, me perdoa. E aí tudo instantaneamente acontece. É um processo meio que no modo automático. Você chora, meu Deus, Jesus me salva. A gente começa a clamar por salvação no automático. Então por isso que Cristo nos traz clareza. E por isso que hoje, no nome de Jesus, o Espírito Santo te traz clareza. Você sai daqui chorando, sofrendo. Não acredito, eu não produzo fruto nenhum. Tem que mudar esse cenário. Tem um monte de gente indo para o inferno. Eu estou aqui achando que eu estou bafando, que a minha copa é verde. Eu tenho uma copa gigante, pastor. Nossa, ó que linda, maravilhosa e inútil. Vai ser boa para queimar. A gente corta, ela seca e a gente taca no fogo. Gente, não, Deus vai fazer isso, porque eu não posso fazer. Essa é uma vantagem. Vou dizer para mim, imagina o peso. Sair, né? Não dá. Falei para a galera, eu estou mais para o apóstolo Paulo de 2 Coríntios capítulo 2, que estava mais, vamos perdoar o irmão lá, endemoniado, vamos ajustar as coisas. O tempo amadurece a gente começa a se tornar muito mais benigno do que a gente era no começo. Muda assim, ó. Vai vendo. Vamos lá, queridos. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. A gente vai ler bastante, tá? A gente vai ler do 24 até o 30.
Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui acontece um evento assim, uma pessoa foi lá, semeou e dormiu, porque as pessoas dormem. Aí o inimigo, alguém que queria o mal para sua lavoura, fez o quê? Ele semeou o joio no meio do trigo. Não foi algo intencional, foi algo por parte do agricultor, foi parte do inimigo. Ele colocou aquilo que não era para estar no meio. Crescerão juntos, no mesmo dia, tanto o joio quanto o trigo. Vamos lá. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vamos lendo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no meio do teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. Ou seja, no meio da lavoura crescem uns ruins, mas não é por culpa do pai de família, é por culpa do inimigo. E os servos lhe disseram. O termo inimigo, às vezes você vai encontrar, por exemplo, diabo no lugar do inimigo, adversário, é a mesma coisa, tá? É demônio. A gente pode interpretar nesse caso que sim, mas às vezes a gente tem que ter essa visão mais clara. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Vamos para o próximo? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Primeiro ponto, o joio e o trigo crescem juntos, ok? Inicialmente existe uma semelhança, mas não quer dizer que eles são completamente idênticos. Ou seja, o agricultor sabe diferenciar o joio do trigo. Só que nem todo joio é tão diferente assim do trigo. Por que que o pai de família diz para os trabalhadores: não arranque-os? Porque você pode cometer um engano. Essa é uma palavra para quem é pastor. E para você que não é pastor, para você entender, pastor. Por que que pastor não sai passando o facão em tudo? Está na hora, pastor, passa o facão. Porque não dá. Em alguns momentos a gente pode fazer isso de maneira precipitada. E aquilo que é joio, pelo menos naquele momento, na verdade era um trigo. Meio que subnutrido, mas trigo. Que em algum momento frutificaria e cresceria. Então a orientação do pai de família para os seus trabalhadores, que são seus ministros, é o quê? Espera. Por quê? Para que você não tome uma atitude precipitada. A gente sempre ouviu: o joio e o trigo crescem. Vai lá na internet, por favor, coloca 2 fotinhas, não precisa pôr aí, na sua casa. Não agora no culto, porque você vai olhar o WhatsApp e vai querer responder as mensagens. Na sua casa. Eles se parecem, mas não são iguais. Aqui na igreja a gente tem 2 irmãs que são gêmeas. Gêmeas, são muito parecidas, mas se você as conhece, sabe que são diferentes. Eu não confundo. Já convivemos aqui na igreja há bastante tempo, alguns ainda talvez um pouco, mas eu não confundo, para mim são diferentes. Porque a exposição contínua me fez separá-las. O joio e o trigo, com o tempo você sabe distinguir. Porque você começa a crescer vendo os dois ali, você sabe o detalhe aqui, um detalhe ali, são diferentes. O pai fala para os agricultores, porque os agricultores notaram a diferença. Quem vai ao pai de família são os trabalhadores. Os trabalhadores vão lá: pai de família, você viu lá que fizeram sacanagem, plantaram lá um monte de joio. Esses pais de família são os ministros, são as pessoas. Mas o pai de família dá uma lição muito importante. Ele diz: calma, espera o que de fato separa o joio do trigo. E o que separa o joio do trigo? Os frutos. A grande diferença entre o joio e o trigo são os frutos.
É isso que de fato caracteriza o joio, e é isso que de fato caracteriza o trigo. E no fim, o fruto do trigo tem um propósito. O fruto do joio, não. Ele nem dá fruto. Ele é inútil. Você vê que o conceito de inutilidade aparece em muitos momentos apenas quando o Senhor fala sobre os seus servos. Você não vê Jesus chamando de inútil quem não é convertido, sabia? Jesus não chama de servo inútil quem não é cristão, porque eles ainda não servem, eles servem ainda a quem? Ao príncipe desse século. Os únicos que são chamados de inúteis são aqueles que não entendem o seu papel no reino. E qual é o nosso papel no reino? Servir à vontade do Senhor. Só que se a gente ficar falando isso de forma constante, pelo menos naquele tempo já era difícil, talvez nesse tempo também seja. Jesus usa outra linguagem: joio e trigo, árvore que produz frutos, árvore que não produz frutos. Ele está falando da mesma coisa. E ele apresenta para os seus ministros um padrão: nunca tome como joio ou como trigo aqueles que ainda não chegaram na estação de frutificação. Esse julgamento é meu. E quando eu tiver que fazer esse julgamento, quem vai ser tirado primeiro é o joio, e depois o trigo, porque vai haver um cuidado com o trigo. Porque o cuidado com o trigo não é efetivamente com o trigo, é com o fruto que esse trigo carrega. Porque ele evidencia o sucesso da lavoura do pai de família. Jesus, ele receberá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará? Jesus, ele vai conseguir receber o fruto do seu penoso trabalho? Deus vai receber o fruto do seu penoso trabalho? O fruto que você produz, querido, é o fruto do trabalho de Cristo. Aquilo que é gerado em nós representa o sucesso da mensagem, o sucesso da cruz, o sucesso da salvação. A ação remissora de Cristo em nós vai ser efetiva em que momento, queridos? Vai ser efetiva em que momento? Quando os frutos forem colhidos. Tudo que foi feito na cruz vai ter a sua eficácia definida no momento da colheita. Agora me responda, quais são os seus últimos frutos? Quais são os seus últimos frutos? É estranho, a gente não sabe responder. A gente não consegue trazer à mente. Quais são os seus últimos frutos? Vamos lá, vou te ajudar. Você é líder de célula. Qual é o último fruto da sua célula? Qual a última pessoa que foi apresentada a Cristo, reconheceu seus pecados e aceitou Jesus ali como Senhor Salvador da sua vida, se sujeitando, confessando com a própria boca e está aí no caminho? Me diga. Você percebeu que boa parte dos nossos trabalhos ministeriais acontecem apenas para mantê-los estruturalmente bem organizados? Você já percebeu que a gente trabalha muito para ter uma copa verde, mas pouco fruto? Boa parte do nosso trabalho e sacrifício está em quê? Em produzir algo. Nossa, está vendo, está funcionando. Eu quero saber quantas pessoas foram salvas. Eu quero saber que todo esse suor que você deu para manter o seu projeto ministerial funcionando alcançou uma alma. Não, pastor, a gente tem uma galera da igreja que a gente se reúne, beleza, tem 10 pessoas da igreja batizadas, que já estão envolvidas, que se reúnem, tá bom, e aí? Aí, pastor, é que elas estão lá se reunindo. Há quanto tempo elas se reúnem? Se reúnem há 10 anos. Quantos frutos esses 10 anos já deram? Não, pastor, mas ninguém se perdeu. A parábola do talento exemplifica muito bem o ministério dessa forma. Você pegou a moeda, enterrou,
e sentou nela, com medo de perder aquilo que você tinha recebido. Se você recebeu 10, você tem que devolver 20. Por quê? Porque nós fomos chamados para dar frutos. Entenda uma coisa: o cristianismo é proselitista. O que é prosélito? O prosélito é o convertido. O proselitismo é o evangelismo. Nós fomos chamados para pregar. A ideia é converter um não crente em crente. Esse é o modelo. O judaísmo é proselitista? Ele também era, mas de uma forma diferente. Os rabis encontravam outros judeuzinhos e ensinavam a sua interpretação bíblica. Não havia conceito de conversão, de reconhecimento da divindade. Já eram todos. Era mais um aluno. O cristianismo não. A gente encontra o que? Os perdidos, para incluí-los na fileira dos salvos. Nossa função é pregar, a nossa função é gerar frutos, a nossa função é se apropriar dos talentos que nos foram dados como honra e privilégio e de alguma forma trabalhá-los para que eles multipliquem. Se o seu ofício, o seu meio, o seu caminho, a sua ferramenta de trabalho não produz reino, ou melhor, não produz fruto, se questione. Porque talvez você está de alguma forma acomodado numa obrigação que não frutifica, não gera vida, não salva ninguém, não produz fruto. Em algum momento você vai entender que você está mais seco do que você imagina. Só que eu espero que isso aconteça antes do corte, para que ainda haja expectativas, para que ainda haja chance de você florescer de novo, ainda haja tempo de você retornar para aquilo que você foi chamado. Porque se o seu coração se corrompeu ou sua mente se distanciar, me perdoe, não vai ser possível, porque o nosso chamado é esse, isso é ser cristão. Você acha que ser cristão é fui chamado para reinar? Você não foi chamado para reinar. Biblicamente 144 mil vão reinar com o Senhor. Então 144 mil não é todos, porque a gente acredita que mais do que 144 mil vão para o céu, mas 144 mil vão ser separados para uma finalidade. E agora? Está confundindo as religiões aí. Não fui chamado para reinar nesse mundo. Ninguém foi chamado para reinar nesse mundo. Nem Cristo reinou nesse mundo. O que reina nesse mundo é o diabo. Se você for reinar nesse mundo, você vai reinar com o diabo. Parabéns, você vai trabalhar para ele. Não, mas eu aprendi. Mentira, está tudo errado. Ninguém foi chamado para reinar nesse mundo. Nenhum homem de Deus foi chamado para reinar nesse mundo. A gente sabe que o mundo jaz na mão do maligno e o príncipe desse século governa esse mundo. Ponto final. Nós fomos chamados para vencer esse mundo. Ou estou errado? Pelo menos é onde que a Bíblia vai falar isso. Eu não fui chamado para reinar, fui chamado para vencer. Vencer o quê? Outras pessoas não. Lutar contra as hostas do mal, principados e potestades, os príncipes desse século, desse tempo mau. Eu fui chamado para lutar contra eles, que primeiro atuam contra mim e depois contra o lugar onde eu fui inserido. O meu chamado é para gerar revolução nos lugares onde eu fui posto. Como? Como é que você vai gerar revolução nos lugares que você foi posto? Produza frutos, meu filho. Você quer transformar o quê? A sua escola? Salva. Faz um laboratório. Pastor, a minha escola é uma desgraça. Lá todo mundo é endemoniado, isso faz tudo errado. As aulas vão voltar, estou morrendo de medo de desviar. Você está com problema com sua escola? Prega o evangelho a toda criatura, quer judeu, quer grego. Pregue para todos. Você vai mudar a sua escola. Por quê? Conceito básico. Eu sou uma árvore que foi plantada. Pense uma árvore frutífera que foi posta num lugar extremamente fértil, solo fértil. Uma árvore plantada no solo fértil. Ela vai crescer, vai dar fruto, ok? Ela vai dar bom fruto? Vai. Depois que esses frutos caírem no solo, o que vai existir? Novas boas árvores crescendo. E essa nova árvore vai se transformar um lugar onde só estava ela num bosque, cheio de outras árvores que produzem o mesmo tipo de fruto. É isso que somos. Nós somos um replantio de Deus. Deus está fazendo
cortar as árvores, vão fazer replantio, está botando a gente lá para produzir e transformar por meio daquilo que a gente produz, que são os nossos frutos, novas árvores naquele espaço. O seu ministério, onde você está, o seu lugar de trabalho, qualquer lugar, querido, você tem que ser competente e capaz de produzir esse choque. Como? Gere novas árvores, produza novas árvores. A gente tem que ter no foco das nossas visões, não a dimensão da nossa copa. A gente tem que ter na saúde dos nossos ramos os frutos como elemento de definição. Me responda de novo: quais são os últimos frutos que você produziu? Você produziu algum fruto? Você é crente? Você produziu algum fruto? É estranho a gente estar preocupado com isso. Eu já falei com os líderes, vamos remodelar todo o modelo dos ministérios. Para que existe célula de casais? Para ajudar os casais e trazer casal que não é crente, porque a gente vai dar um jeito, ajudá-los por meio da pregação da palavra, restaurar o casamento. Pronto, já estou bem, agora eu vou ver. Não, você vai encontrar Jesus, o que restaura o casamento. Você vai ver com ele, porque fora dele seu casamento vai voltar a ser aquela desgraça. Então fica aqui com Jesus. Não é sobre ajudar o casalzinho que não sabe. Meu irmão, se você é crente, você tem problema de diálogo com a tua mulher, então você não é crente. Não, mas é minha personalidade. Personalidade se convertem. É gênio se converte também. Por quê? Porque a ideia de conversão é submissão. Submeta a sua personalidade a Cristo, submeta os seus conceitos a Cristo, sujeite, e às vezes a sujeição é violenta. O reino de Deus é tomado à força e apenas os violentos se apoderam dele. Você acha que é ir para o céu? A gente não vai para o céu porque a gente se esforça. A salvação é dom gratuito. Eu vou para o céu porque Cristo quer que eu vá, não porque eu estou me esforçando. Mas o reino de Deus em mim é tomado à força. Eu só vou fazer o reino ser estabelecido no meu interior quando eu, de forma violenta, lutar contra mim mesmo e enfiar a goela abaixo o reino de Deus nas minhas entranhas e fazê-lo Deus, governante e domínio na minha vida. Ah não, o reino de Deus é tomado à força. Quem que alcança o reino pelo próprio esforço? Ninguém. Porque a Bíblia falou de forma muito clara. Não é o reino de Deus, não é alcançado por obras, ou a salvação não é alcançada por obras, para que ninguém se glorie, mas é por graça mediante a fé. Ou seja, fé não é a crença, fé é a resposta violenta e espiritual contra você mesmo, fazendo calar quem você é, e o reino de Deus ser estabelecido no teu interior, para que assim, reino, que quer muito mais dizer extensão de governo, se torne o seu interior uma extensão de governo de Cristo, para que a vontade de Cristo se revele através da sua vida, exatamente o que ele quis dizer sobre sermos árvores que produzem bons frutos, e como ramos tirados da árvore da videira brava e enxertados na videira verdadeira, geraremos o fruto que só ele é capaz de produzir. Tudo está interligado, querido. Está tudo ali junto. É tudo a mesma coisa. Reino de Deus, ser árvore, talento, é tudo a mesma coisa. Jesus falou da mesma coisa, de diversas formas, para que ninguém não entendesse, para que a gente pudesse receber a profundeza da sua grandeza e fôssemos transformados por ela, amém ou não? Se você é o servo infiel, se você é árvore seca, não sei, mas se não está funcionando, se não está produzindo, se não está gerando, se preocupe. Salmo 1, fácil de lembrar. A Bíblia diz que o justo será como? O que é justo? Vamos lá, entender as coisas direito. O que é justo de acordo com a palavra? É alguém que foi justificado, porque a Bíblia fala que não existe justo homem. O homem não é justo sozinho. Eu sou justo? Não, eu sou pecador, não presto. Vai por mim, eu não presto. Eu fui justificado, ou seja, foi feito justiça por alguém que possui justiça e me justificou, ou seja, me redimiu, me perdoou. Eu não posso fazer isso, não sou justo. E você também não é. Ninguém é. Somos todos pecadores.
Dá um bracinho de liberdade para você ver. Vai o braço, perna, vai tudo. Não pode. Nós não somos justos, somos pecadores. Ponto final. Fomos o que? Justificados. Então o conceito de ser justo na Bíblia é porque você foi alcançado pela graça. E existe graça no Antigo Testamento, talvez não com a mesma linguagem do Novo, mas existe graça no Antigo Testamento, porque Deus não muda padrões. Se no Novo Testamento somos salvos pela graça, no Antigo também, se houve salvação, tem que ser pela graça, porque não é por obras, para que ninguém se glorie. Deus é imutável, amém ou não? Deus muda? Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus criou uma lei no Antigo e uma no Novo? Não, era a mesma lei. A diferença é que a lei mostra que a gente é pecador, coisa que a gente não sabia, e a graça apresenta a salvação. Mas o modelo de salvação sempre foi o mesmo. A lei sempre foi a mesma. A função da lei era o quê? Dizer, somos maus. A graça é dizer, Deus é bom. E Deus era bom no Antigo e no Novo, e a lei é má no Antigo e no Novo. Não muda nada. Logo, nós não podemos ser justos a partir do nosso próprio esforço, amém ou não? Então, Salmo 1. O Salmo diz o quê? Que somos, o justo é como o quê? Abra aí, querido, a Bíblia aí está aí, não fica só carregando não, só ocupa espaço. Abra aí. Salmo 1. O justo é como? Alguém quiser ler, pode ler também, no meio da galera, que tem a voz alta. Corajoso. Você tem, Andrews? Abre aí. Não sei onde está o Salmo 1. Ajuda ele, Maíra. Vergonha ele não tem. Ah, Suela, não tem problema. Ah, não entendi. Dá inglês, desculpa aí. Tá vendo? Gu, não é só você que sabe inglês. Alguém pode ler? Manda ver aí. Não, lê você, eu não vou ler não. Bem alto. Fica de pé. Não se detém. Ali, ó, lê lá, ó, talvez maior, né? Vamos lá. Vamos lendo. Na congregação dos justos. Amém? O que distingue ímpio e justo? O justo ou varão justo, ele é o quê? Como árvore plantada. Quando o texto fala que somos árvores plantadas à beira do ribeiro, define o quê? A origem daquilo que nos há ali. É isso que ele faz. Ou seja, toda a árvore, coloca no versículo 3 lá, toda a árvore que é plantada junto ao ribeiro de águas, a gente pode ter certeza absoluta, ela vai produzir na sua estação. Ou seja, cada fruto terá o seu tempo propício. Antes que você diga, beleza, pastor, uma vez por ano, não, aqui está falando sobre maturidade. Toda árvore que é plantada à beira do ribeiro vai atingir a maturidade, e quando atingir a maturidade, o que ela vai fazer? Produzir fruto, ok? É isso que vai acontecer, e ao produzirmos,
teremos o que testifica, e depois ele acrescenta que a essas árvores que produzem frutos, elas também terão folhas que permanecem. Está falando sobre a continuidade. Um cristão de fato, ele tem uma característica que é a perseverança. Nós perseveramos. A Bíblia diz o quê? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E tudo quanto fizer prosperar, tudo aquilo que ele decidir fazer não terá falta de nada. Lembrando que prosperidade não é acúmulo de riquezas e nem volume de reservas. Prosperar é não possuir necessidade. Exatamente aquilo que Jesus ofereceu para os seus discípulos. Esse é o nosso chamado. É assim que nós deveríamos nos enxergar. E se você é uma árvore plantada à beira do ribeiro, o que vai acontecer com você? Você vai amadurecer e vai acontecer o quê? Você vai produzir? Estão comigo? Amém ou não, querido? Eu estou me esforçando aqui, porque Jesus falou para os trabalhadores: ó, eu sei que você já está vendo uns joio aí, uns negócios, mas não colhe. Por quê? Vai que, né? Começa a produzir uns frutos aí, estou aqui me esforçando para regar tanto o joio quanto o trigo, para todo mundo produzir, e todo mundo virar trigo no fim das contas. Esse é o esforço que eu estou tomando. Não quero te julgar nesse momento, mas por que eu prego todas as vezes aqui, sempre, estou aqui me esforçando, me dedicando? Porque eu não faço distinção de joio e de trigo. Eu rego, jogo adubo. Pastor, mas até o joio vai crescer? Vai crescer também, vai que vira trigo. É assim que eu penso, sempre pensei. Se você é próximo a mim, sabe disso. Para mim, eu vou fazendo e algum dia vai dar certo. Pastor, mas você vai se arrepender. Eu vou me arrepender de não ter feito, porque o meu papel não é fazer crescer. Meu papel ou é regar, ou é adubar, ou é plantar, mas nunca fazer crescer. Quem faz crescer é o Senhor. E aí eu não quero me meter, porque todo mundo que se mete na parte dele ali não dá certo. Ele gosta de botar a gente no nosso lugar. Então eu gosto de ficar no meu para evitar qualquer embate ali. O último que fez isso parou lá no inferno, você sabe, né? Lúcifer e tal. Não quero correr esses riscos. Aqui o texto é claro. Nós fomos chamados para um fim: produzir frutos. Você está à beira do ribeiro? Quem pode responder é só você, não eu. Você pode dizer para si próprio: você está à beira do ribeiro? Quais são os frutos que você tem gerado? Você tem gerado frutos? Você tem produzido algo? Você tem manifestado algo? Ai, pastor, honestamente eu não tenho. Eu quero te dar uma notícia, e ela está em Jó, capítulo 14, no versículo 7 até o 9. Para a gente encerrar, e se o pessoal do louvor quiser se posicionar, já pode vir já, para a gente ganhar tempo. Jó 14, 7 até o 9. Que o Jó ali é difícil. Conseguiu? Não é Salmo, é Jó. Ai. Diz assim, ó. Jó 14, versículo 7. A gente vai ler até o 9. Porque a esperança para a árvore cortada, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Se você entende que você é mais árvore cortada do que a árvore plantada à beira do ribeiro,
eu quero que você tenha algo chamado esperança. A gente tem a esperança de que ainda há tempo. Pedro teve. Tudo vai depender da sua escolha. Judas Iscariotes não teve. Isso vai depender da forma que você responde àquilo que podemos chamar de arrependimento. Arrependimento, ele muda a dinâmica das nossas vidas e a forma que a gente encara as coisas. Talvez nessa noite seja um recomeço para você. Talvez você é a árvore cortada. E que você talvez hoje veio aqui dar o seu último suspiro. Eu vou hoje, é a última vez, eu acho que depois de tudo, não tem mais como voltar para mim. Mas eu gostaria que você soubesse, exatamente como Jó fala no seu livro, a esperança para a árvore cortada. A esperança para aquele que acreditou que já havia sido cortada, já havia apodrecido, e que não seria mais possível gerar nada a partir de quem ela era. Se existe algo maravilhoso no Evangelho, é algo chamado recomeçar. Existem tantos recomeços na Bíblia. Existem tantas histórias que são definidas por um início novo a partir de feridas antigas ou de quedas, de falhas, de erros. O Evangelho não é um convite para perfeitos, um convite para imperfeitos, que serão aperfeiçoados. A caminhada cristã não nos torna perfeitos, nos coloca como em aperfeiçoamento. Nenhum cristão é perfeito. O que nos faz ser negligentes quanto aos nossos erros, de forma alguma, mas responsáveis ainda, porque sabemos quem somos. O que nos dá a chance, queridos, de radicalmente mudar as nossas histórias, é algo chamado consciência. Você sabe quem você é. Você sabe que você não é tão bom assim. Você sabe que você errou, você sabe que você falhou. Sabe o que nos impede de viver algo em Deus? É não saber que a gente errou e falhou. É a gente insistir em acreditar, eu fiz o certo, bato o pé e faço o bico. Meu, não bata o pé e faça bico. Fala, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, eu sei que o Senhor me confiou coisas e eu abandonei. Eu sei que o Senhor esperava que eu produzisse frutos e eu escolhi me sentar. Eu sei que o Senhor me chamou para ir e pregar enquanto eu aceitei ficar e esperar. Eu sei que o Senhor me chamou para queimar e eu não vi a hora do fogo se extinguir. Eu sei que o Senhor me chamou para gerar frutos 100 por 1 e eu criei questionamentos, justificativas e desculpas mentirosas só para eu poder me sentir mais leve quanto àquilo que era para eu ter feito. Mas Senhor, se eu sou algo hoje, talvez eu seja a árvore cortada, mas se há esperança para ela, há esperança para mim. Eu quero voltar. Eu quero voltar a viver. Eu quero voltar a ser árvore. Eu quero voltar em algum momento a dar frutos. Eu quero voltar a ser cuidada pelo agricultor, que nutre, que cuida, e que no momento certo vai me mostrar capaz de produzir os frutos que eu fui chamado para produzir. Há tempo, a esperança e a oportunidade. O arrependimento não é a desculpa dos culpados. Arrependimento é, na verdade, a maior qualidade dos que escolheram começar de novo. Não vou me esconder no me perdoa. Eu vou assumir no me perdoa que eu preciso continuar a minha jornada e recomeçar meu caminho. Pode ser hoje, para você recomeçar a sua estrada em direção àquilo que Deus te chamou para fazer. Que no fim, não é ter uma copa grande e nem ficar famoso. É só gerar fruto. E que no fim,
será diretamente produzido por quem? Por Ele. Você só vai estar ali. É sobre a seiva que passa por dentro de você. É sobre aquilo que te alimenta e que muda os seus frutos. É sobre isso hoje. Sobre começos, recomeços. É sobre histórias. É sobre pessoas. É sobre árvores. É sobre servos. É sobre você. Que talvez hoje tenha que voltar. Mas não é voltar para a igreja. Que talvez você já está na igreja faz muito tempo. É voltar para Ele. Ser posto ou posta à beira do ribeiro, para que Ele te alimente. Você não precisa ser bom, você só precisa estar nele. Eu não fui bom o suficiente, por isso que eu desisti. Mentira de Satanás. Você não foi chamado ou chamada para ser bom o suficiente, você foi chamado ou chamada para estar nele. E quando você está nele, você produz. Fora dele, você não produz. Mas eu não sou bom, eu acho que eu não vou conseguir. É lógico, você não vai conseguir mesmo. Eu também não vou. Quem é que vai? A Bíblia fala que sem ele ou fora dele nada podemos fazer. Ninguém aqui vai conseguir. Nós estamos no mesmo barco. Não é sobre aquilo que nós temos a capacidade. Maldito é o homem que confia no homem e faz do braço a sua força. Eu não tenho que ser forte, eu não tenho que ser inteligente, eu não tenho que ser capaz, eu não tenho que ser melhor. Eu tenho que estar nele. Eu tenho que me conectar, eu tenho que me tornar parte com o Senhor. Eu tenho que ser a videira brava. Aceita que você não presta, que você é videira brava. Para de achar que você é uma videira boa. Você não é bom, você é bravo, ruim. Há esperança para mim, pastor, que não presto? Finalmente surgiu a esperança para você que não presta. Porque no momento que você descobre que você não presta, você tem nele aquele que pode tornar você aquilo que sozinho você nunca vai ser. A gente não é o povo do masoquismo, a gente é um povo consciente. A gente é um povo consciente. A maior beleza de ser crente é ser consciente. Eu sei que eu não presto. A partir do momento que eu não presto, eu não julgo, eu não meço, eu não avalio. A partir do momento que eu sei que eu não valho nada, eu perdoo. Por que você é ruim de perdoar? Porque você acredita que você é melhor do que aquele que você precisa perdoar. Você é arrogante o suficiente para achar que aquilo que você sofreu é maior do que aquilo que você gerou como sofrimento para os outros. Orgulhoso, orgulhosa. Você não perdoa porque a dor é grande demais. Você não perdoa porque você acha que você é maior do que os outros. Sabe em que momento você vai perdoar? Quando você souber que você gerou dor para alguém. Quando você entende que você também gerou dor, você perdoa. Porque você sabe que você não é tão bom assim. E por você carecer de perdão, outros como você também carecem. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é falar somos maiores do que os ímpios. O ímpio não sabe quem ele é. E eu sei que eu sou como ele. Ele tem que entender. Para que haja vida naquele que ainda não sabe. O quão corrompido é o seu interior. Eu tenho que pregar para o ímpio. Não porque ele vai para o inferno, mas porque um dia eu estava com ele e iria para o inferno também. E para mim há esperança, e para ele há, e há para todos. Aqueles que nele crerem, em Cristo, que tiver fé em Jesus, há esperança para todos eles. Eu não prego porque isso me leva para o céu. Eu prego porque alguém pregou para mim. Eu amo porque alguém um dia me amou. Eu vivo o Evangelho porque alguém antes de mim viveu o Evangelho por mim, para que eu pudesse conhecê-lo. Tudo que eu reproduzo é sobre aquilo que eu recebi, é aquilo que recebi de graça eu dou, aquilo que me foi dado eu dou de graça. Tudo isso tem a ver com ser árvore. Pastor, mas tem a ver, o que tem a ver em ser árvore e dar o que você recebeu? Querido, uma árvore quando é enxertada numa videira, ela começa a se alimentar de algo chamado seiva bruta e seiva elaborada. É o liquidinho dentro da árvore, ela muda, como se fosse transfusão de sangue. Ela muda o que passa pelo seu ramo. E ao mudar a qualidade daquilo que alimenta o seu ramo, ele muda a qualidade do fruto que você produz. O que faz com que a videira brava se torne útil é aquilo que só a videira verdadeira possui, mudando a nossa natureza. Isso nos torna capazes de fazer e produzir. Isso nos torna capazes de dar frutos que permanecem. É para isso que fomos chamados em Cristo. É para isso que você foi chamado. Se você não estiver nele, você não vai produzir. Se você não estiver plantado na beira do ribeiro, você não vai produzir. Hoje pode mudar a sua história.
Não porque você ouviu uma pregação bombástica, impactante, mas porque finalmente você ouviu o Espírito Santo. E você entendeu que você é pecador, ou que você está longe de onde Cristo queria que você estivesse. Então volta à beira das águas, se fixe aonde as suas raízes vão ser profundas, e deixa Deus mudar radicalmente a sua história, de novo. E Ele pode fazer, porque Ele pode todas as coisas, e Ele pode mudar a sua vida quantas vezes Ele quiser, porque Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer tudo, e pode começar hoje, na sua história, um novo começo. Fique de pé, por favor.